Atos capítulo 9, versículo 36 ao 43 diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras. Ela era o quê? Notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro, o apóstolo, estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todas, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, aleluia, ele lhe dando a mão, levantou-a, e chamando os santos, quer dizer a igreja, o povo, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? O fato de sermos fiéis a Deus, isso não vai nos isentar de passar por situações em nossas vidas. Não é porque eu sou fiel, eu tenho que cobrar que todos os dias os meus caminhos venham ser flores. Por ser fiel a Deus, eu passo por situações que eu não quero, mas para que seja para o meu amadurecimento, para que eu tenha experiências na minha vida e que eu saiba conduzir a vida do marido, da esposa, de um filho, a vida de pessoas. Eu posso aconselhar pessoas se eu já passei por uma dor que você está passando hoje. Só sente a dor do irmão aquele que passou pela mesma dor. A Bíblia ela é clara em me falar sobre uma mulher chamada Dorcas, mas o que me chama a atenção é no início do versículo. Havia em Jope uma discípula. Eu vou mudar aqui. Havia em Jope uma seguidora de Cristo. Havia, aleluia, em Jope uma seguidora de Cristo, uma mulher que exalava amor, uma mulher que exalava o quê? E a Bíblia diz aqui, que o nome dela era Tabita, mas traduzido era Dorcas, e ela era notável. Ela era o quê? Pelas suas boas obras. Ela era Tem gente que precisa ser notável, sabe como? Usando uma saia curta. Tem gente que é notável por um decote. Tem gente que é notável por andar rebolando. Tem gente que é notável porque quer mostrar o seu muque. Mas quem é seguidor de Cristo,
É notável não pelas pernas, não pelo decote, mas é notável pelas boas obras. Aleluia! É notável por coisas boas, por cuidar dos pobres, por cuidar dos órfãos, por cuidar das viúvas. Isso é notável. É alguém que olha e fala: ali vai um homem de Deus. Como é que você sabe? Porque o Espírito que está nele está em mim também. O Espírito que está nele está em mim também. Oh glória! Discípula notável, fazia as obras, esmolas, ajudava viúvas e ainda pregava. Porque quem é discípulo é seguidor. Isso. A Bíblia é clara em falar que uma mulher simplesmente era discípula. Hoje eu vejo pessoas que elas precisam mostrar muitas coisas para aparecerem. Mas essa mulher tinha uma ferramenta na mão dela tão poderosa, uma ferramenta tão gigante, que quem estava do outro lado da rua não conseguia ver a ferramenta na mão dela. Você quer ver? Você que está de boné aí atrás, acho que você tem barba. Isso, você, o último, fica de pé. Ah, você é o meu filho da moto lá, né? É. Fica aí de pé, bonitinho. Não precisa levar, não precisa. Vai, leva o microfone. Leva lá. Gente, eu estou falando com ele, não estou falando com ninguém mais, tá? Eu estou falando com quem? Com quem eu estou falando? Ok. Fala o seu nome no microfone. Alexandre Bispa. Alexandre, nós estamos bem distantes, certo? Certo. O que eu tenho na minha mão? Você vai pôr o óculos? Ele pôs o óculos. O que eu tenho na minha mão? É uma Bíblia, Bispa? Bispa, eu não enxergo, eu perdi uma visão e a outra minha não está boa também. Não faz mal, filho. Você quer ver como não tem nada a ver uma coisa com a outra? Vai para quem está do lado dele. Ou na frente. Tem uma mulher ou um homem na frente, de preto e vermelho. Presbítero, vai para frente. Aqui, sabe o que é frente? Aí, parou. Levanta essa pessoa. Levanta. Como é seu nome? Elisângela. Elisângela, o que eu tenho na mão? Bom, com meus olhos carnais eu não estou vendo nada. Porque a minha ferramenta que está na minha mão é muito pequena. Amém. Glória Mas sabe o que tem na minha mão? Não. Uma agulha. Amém. Dorcas era costureira. Dorcas era o quê? Ela costurava para as viúvas. Diga por quê? Porque ela também era viúva. Naquele tempo, todos os homens que saíam e que entravam no mar, muito deles não voltavam mais. E o marido dela também não voltou. Ela sente a dor de ser viúva. Ela sente a dor de perder o marido dela. Então naquela época se perdia o marido e também os filhos perdiam seu pai. O que ela faz? Uma discípula, uma seguidora. Eu imagino ela orando a Deus e falando: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Qual é a saída agora? Sem marido, envergonhada, todo mundo vendo como está a minha vida, e eu, Ingrid Duque, imagino Deus falando: pega a sua maior ferramenta e começa a trabalhar com ela. Mas Deus, eu não tenho ferramenta. O que é que você faz de melhor? Bom, o que eu sei fazer é costurar. Então começa agora, porque amanhã, aleluia, essa ferramenta que parece ser pequena na sua mão vai ser gigante. Vai ser gigante.
gigante. Como assim? Será notável, o que ninguém vê agora, o que ninguém consegue ver agora. Eu, o Senhor, primeiro estou notando, eu, o Senhor, primeiro estou vendo. Mas Deus, uma costureira, você pode fazer a diferença. Mas eu não estou entendendo por quê, eu não estou entendendo. Eu imagino que os dias iam passando, alguém saía gritando: o meu marido não voltou. A outra dizia: o meu também não voltou. E alguém dizia: ai, o meu também não, o que será de nós? E Deus dizendo: eu não falei para você, eu não disse para você, aleluia. Quem é discípula, quem é seguidora de Cristo, vai fazer alguma coisa. Quem é seguidora, aleluia, de Cristo, ou seguidor de Cristo, ele sempre coloca uma ferramenta nas mãos. Mas Deus é tão pequenininho, uma agulha, mas você não sabe o quanto você vai levantar vidas, você não sabe quanta alegria você vai levar para essas mulheres. Eu imagino ela levantando, ela engolindo, e ela dizendo: eu vou passar por cima da minha dor, porque mais do que tudo isso é o Deus que eu sirvo, mais do que tudo isso é o meu chamado, Ele é maior do que a minha própria vida. As pessoas hoje só querem aparecer. Só quem quer aparecer não faz porcaria nenhuma. E quem não quer aparecer é cheio de obras. Olha, eu vou fazer, mas você não fala. Olha, eu estou te dando, mas você não precisa nem comentar com ninguém. Olha, eu estou fazendo, mas pelo amor de Deus, é para você. Eu estou fazendo porque eu estou sentindo de fazer isso para você. Mas tem gente que fala assim: ó, avisa todo mundo que eu fiz por você, tá? Vai lá, corre e fala que fui eu que fiz. Não esquece de falar, porque a glória tem que ser para mim. Mas que eu saiba, Deus não divide a glória com ninguém. Deus não divide. Uma mulher que era casada, o seu marido vai e não volta. Só que de repente ela é envolvida por um amor. E esse amor, ele só pode vir através da palavra de Deus. Porque, irmãos, quando a gente perde alguém, a gente perde um pedaço da gente. Você que já perdeu um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, parece que você está indo junto. Eu já perdi meu pai, eu já perdi a minha mãe. E parece que eles levaram um pedaço grande de mim junto. E eu sempre falo, se não fosse a igreja, eu não estaria de pé. Se não fosse o amor de Deus na minha vida, eu não conseguiria enfrentar o meu dia a dia. Eu não sei aonde eu estaria neste momento, se não fosse o abraço de Deus. Porque a palavra de Deus tem o dom de me abraçar e de me levantar diariamente. Você pode ver, as pessoas lá fora vivem em depressão, porque não têm o amor de Deus, porque não são abraçadas pela palavra de Deus. Porque quando a gente perde, parece que a gente tem a esperança que amanhã essa pessoa vai estar batendo na porta da nossa casa para dizer: eu voltei e você teve um pesadelo. Essa é a vontade de todo mundo que perdeu alguém. Estou mentindo? E eu imagino Dorcas tendo que se superar e se transformar em uma líder, e se transformar em uma mulher que é capaz de enxugar as lágrimas de outras mulheres. Uma mulher que chorou, tendo que dizer: fica firme, porque eu também passei por isso. Olha onde eu estou, eu superei, então você também vai superar. Ela decidiu não abraçar a dor. Ela decidiu se distanciar de uma situação que estava matando ela por dentro. Porque se você fica na lembrança, se você fica no álbum de família, se você fica relembrando, cheirando camisa, cheirando roupa, você nunca vai estar liberta de uma dor que tenta matar você.
Eu lembro quando meu pai morreu, eu guardei uma blusa dele. Eu falei, eu vou ficar com essa blusa dele, era uma blusa de lã amarela. Eu falei, eu quero sentir o cheiro do meu pai. Eu quero sentir ele. Deixei essa blusa guardada. Toda vez que eu entrava no quarto que aquela blusa estava lá, Deus não deixava eu chegar perto. Diga por quê? Porque Deus sabia que eu ia me entregar para a dor. Deus sabia que eu ia voltar às lembranças. Não que eu não tenha hoje. Deus sabia que eu ia me derramar abraçada com uma blusa. Sendo que o tempo dele já havia acabado e eu tenho que aceitar isso. Nós temos que aceitar porque amanhã pode ser nós. E nós temos que ser o suficientemente forte, eu e você, para levar força para os filhos, para levar força para o marido, para levar força para os amigos, para alguém olhar para você e te admirar por aquilo que você superou. Você precisa se superar. Você precisa se afastar. Para de andar de mão dada, de fazer amizade com aquilo que te mata. A discípula ouviu Deus. Eu imagino Deus falando assim: eu te dei um dom tão bonito e que vai fazer tantas mulheres felizes em meio a perdas. Eu acho que nem Dorcas acreditava o quanto ela era boa na agulha, no bordado, na costura. Eu quero te fazer uma pergunta para você. O que você faz de melhor que você não tem feito? O que você sabe fazer que você deixou de lado? O que você fazia antes e que agora você deixou para lá? Não faço mais, já passou o tempo. Sabia que você poderia salvar pessoas e vidas com teu conhecimento? Você poderia ajudar pessoas com aquilo que você sabe fazer? Que seja uma pintura numa xícara. Minha mãe pintava xícara com flores, quadros, como é que fala? Fugiu Fazia também na tela, bordado. É que naquela época todo mundo fazia Eu com 11 anos de idade, gente, eu fazia tricô. Eu fazia casaquinho de criança. Hoje com 11 anos faz o quê? TikTok, as minhas férias inteiras, eu ficava fazendo, a minha tia me ensinou a fazer casaquinho de bebê com sapatinho. Eu fazia várias, férias de julho, fazia várias, colocava tudo dentro de uma caixa e levava numa creche. Que saudade desse tempo. Que saudade da educação. Que você que tem os seus 30, 40, 50, 60, 70. Nós tivemos o privilégio de viver nesse tempo. Nós tivemos o privilégio de sujar nossa cara de areia. De entrar aquela terra dentro da nossa unha. De sair até pelo nariz e a mãe gritar com a gente: vai se lavar, menino! Nós tivemos o privilégio de pular amarelinha, de brincar de chuta-lata, de esconde-esconde no escuro. Eu pulava no cavalo sem sela, descalça. A gente viveu. Mas hoje parece que a mãe e o pai não conseguem transmitir isso porque o filho não quer, ele só quer o celular. O mundo está ensinando as nossas crianças. O mundo está paralisando a mente dos filhos. E Deus fala: Dorcas, o que eu te dei de melhor, começa a fazer porque alguém vai precisar. Vem uma e Dorcas fala: vem cá. Como é seu nome? Meu nome é Sara. Sara, me dá um abraço. Eu já passei por isso. Senta aqui comigo, Sara. Deixa eu te contar uma história. E ela começava a pregar. Sara, eu posso orar por você? Eu estou conjecturando, amém?
Eu posso orar por você? Sara, eu sei que você não tem mais o seu ganho, porque o seu marido se foi. Mas você está vendo esse lenço? Eu fiz ele com fios de ouro. Eu imagino Sara olhando e falando para ela: é lindo. Sara, eu fiz para você. Para mim, Dorcas. Para você. Nossa, Dorcas, você devolveu o meu sorriso. Você está me fazendo tão feliz. Ei, fulana, olha, nossa, quem fez? Dorcas. Mas quem é Dorcas? Dorcas é aquela viúva que pisou na dor dela, que passou por cima e que agora está disposta a nos ajudar. Ei, fulana, você também perdeu o seu marido. Dorcas está ali disposta para te ajudar. Eu quero saber se tem Dorcas aqui essa noite. Se você está disposto a ajudar no seu trabalho, pessoas que choram, que perderam familiares, pessoas que talvez estão passando por situações que você também passou, e você está se calando só porque você não tem amizade com essa pessoa. E Deus está dizendo: abre a tua boca e faz o melhor. Eu te instruo para esses momentos. Como é seu nome, querida? O meu nome é Radassa. Como é seu nome, querida? Meu nome é Radassa. Radassa, vem cá. Deixa eu enxugar as tuas lágrimas. Senta aqui comigo. Eu já passei pelo que você passou, querida. E eu quero te dizer: seja forte, porque ele não vai voltar. Mas eu tenho algo que vai mudar a tua história. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Radassa, o que você acha desse vestido? Ele é lindo. Ele tem uma cor forte, não tem? Tem. Nossa, ele até parece com você. Quer provar? Radassa prova. Historinhas de Ingrid Duque. Se olha no espelho. Nossa. Mas parece que foi feito para mim. E Dorcas pensando: e foi mesmo. Que lindo! Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora, eu sou uma viúva e eu dependo de esmolas. Depende do quê? Depende do quê? Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Eu dependo de esmolas. Radassa, esse é seu. É meu! Obrigada, Dorcas, me dá um abraço. Ai, muito obrigada, muito. Nossa, eu sinto o teu abraço algo tão diferente. Assim, Dorcas vai conquistando mulheres. Assim, Dorcas vai falando de Cristo para as mulheres. Assim, Dorcas vai matando, jogando no mar do esquecimento a dor, o sofrimento, o luto, porque alguém tem que nos ajudar e tem que ser espiritual. E olha só, a casa de Dorcas, Jaine, começa a ficar cheia de mulheres. E as mulheres todas na casa de Dorcas: olha, hoje vai ter o culto, vamos adorar ao Senhor. Todo mundo 6 da tarde na casa de Dorcas. Eu imagino as mulheres entrando, cada uma ganhando a sua roupa. A Bíblia diz que ela era notável pelas obras de suas esmolas que ela fazia. Então ela fazia com amor, ela entregava, aleluia, com amor. Ela não pedia nada em troca, ela só estava fazendo aquilo que Deus mandou. Ela só estava fazendo aquilo que Deus mandou. Mas quem comprava as linhas, quem comprava os fios de ouro, era tudo Dorcas.
porque ela sabia que as viúvas não tinham condições. Mas Deus dava condições para Dorcas. Chegou um dia que alguém bate na porta. Dorcas, eu vim tomar um cafezinho com você, querida. Eu imagino Dorcas com uma voz bem lenta dizendo: eu não tenho forças para levantar da cama. Abre a porta. E alguém entra e vê que Dorcas está mal. A Bíblia diz, que eu li para vocês, que Dorcas ficou doente. Ela ficou o quê? Dorcas ficou o quê? Doente. Só que essa doença dela não foi uma gripe. Essa doença dela não foi uma febre. A doença de Dorcas levou ela para a morte. A mulher que tinha a maior ferramenta, que os irmãos daí do fundo não conseguem enxergar, que é uma agulha, que mudou a história de muitas mulheres, de viúvas, mulheres que estavam precisando, ela morre. Como pode a mulher que ajuda os outros, que é seguidora de Cristo, morrer? A Bíblia diz que elas se reúnem, que elas choram, que elas lavam o corpo de Dorcas e que elas guardam no cenáculo, mas que 2 homens ficam sabendo que numa cidade dali perto, do lado, Pedro era apóstolo de Cristo. Eles vão correndo, encontram com Pedro, 2 homens, e dizem: Pedro, corre, porque você é um discípulo, aleluia, e todo discípulo tem poder, todo discípulo tem unção, então não é ninguém a não ser você, nós estamos precisando de você. A Bíblia não diz que eles narram, a Bíblia diz que eles mandam ele logo, mas eu imagino: corre, porque uma discípula de Cristo morreu, e a cidade está uma loucura, Jope está uma loucura. Corre, Pedro, não tem saída. Se não for você para chegar lá e fazer alguma coisa, aquelas mulheres vão morrer junto com Dorcas. E a minha Bíblia diz, e a tua também diz, que Pedro vai, que Pedro chega, que Pedro, aleluia, entra. E de repente, quando Pedro entra na cena, já começa aquela loucura. Incentivava. Você era alguém que nos trazia paz. Não sei o que vai ser de nós sem você, Dorcas. Quem vai me dar uma roupa nova para vestir? Quem vai cuidar das minhas lágrimas, Dorcas? Por que estão gritando? Calma! Eu já vi. Tá bom, eu já vi. Chega! Acalmem-se, mulheres. Já me contaram o que aconteceu. Acalme-se. Agora vamos para lá, saiam daqui. Deixe-nos a sós. Já disse. Eu já vi. Acalme-se. Vamos para lá, chega. Deixe-nos a sós. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Já te dou graças porque eu sei que tu me ouves, ó Pai. E que o nosso Senhor Jesus Cristo tem a chave da vida e da morte. E pode devolver o fôlego de vida à tua serva. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as bem-aventuranças que tens feito em nossa vida. Tabita, levanta-te. Oh, glória!
cálice. Viúvas, Pedro vai atrás das viúvas. cessem o choro. Aqui está a Tabita. O que uma pessoa de boas obras não faz na nossa vida, Deus restituiu. E elas festejaram a ressurreição. O milagre, Vitinho, aconteceu. Como sempre, tudo acaba em festa e dança. Ressuscitou. Eu imagino elas dançando e mostrando as obras de Dorcas. Assim vai acontecer na nossa vida. E teve festa, hein? E teve festa. E Deus deu mais uma vez a vitória. Você pode glorificar Jesus? É possível com uma agulha ganhar a tua casa. É possível com uma ferramenta pequena, aleluia, ganhar as pessoas do seu trabalho. É possível com uma ferramenta pequena, oh glória, mudar a história da vida de pessoas. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não precisa de um microfone para ter ministério. Pode vir, obreiros. Você não precisa de microfone para ter ministério. Você só precisa ter a palavra de Deus sobre a sua vida. Só que cuidado, tem pessoas que estão na posição errada. E é por isso que as coisas dão errado. Se ela não ouvisse Deus, talvez não ressuscitaria. Eu imagino Deus olhando e falando assim, ó, aonde eu vou encontrar outra Dorcas? Se todas elas estão desesperadas, se todas elas estão chorando, elas são capazes de cometer uma loucura. Aí Deus usa Pedro. Quando você ouve e está na posição, as coisas vão dar certo. Talvez não está dando certo porque você não está ouvindo quem você deve ouvir. Ou você quer ouvir aquilo que é bom para o seu ego. Aquilo que a gente não gosta de ouvir é aquilo que faz bem para a nossa vida. Quando o pai diz não, quando a mãe diz não, é porque aquilo é bom para mim, é porque aquilo é bom para você, porque ele sabe aonde isso vai parar. Aí Pedro pega ela e devolve para as viúvas. E as viúvas festejaram. Aí eu me pergunto, se acontecesse alguma coisa com você, o que será que Deus faria? Quantas pessoas você tem cuidado? Quantas pessoas você tem tratado bem? Quantas pessoas você tem abraçado? Quantas pessoas você tem desejado uma bênção? Quantas pessoas você abençoa? Eu não estou falando somente abençoar de dinheiro, eu estou falando abençoar de obras. Porque ela não abençoava com dinheiro, ela abençoava com as mãos. Então era obra. Ela doava o serviço dela. Gente, isso é muito sério. Ela doava o serviço dela. E ela fazia isso por amor, porque o amor entrou nela.
porque ela entendeu, aleluia, o significado do amor. Ela entendeu o que era ajudar. Tudo que ela queria um dia era que alguém enxugasse as lágrimas dela, e ela não teve. Mas não é porque ela não teve que ela não fez. É por entender que precisava que ela fez. É por saber que alguém necessitava, que ela falou: como eu quis um dia, eu vou fazer. Mulher curada, mulher liberta de si, mulher que não fica guardando mágoas. Ah, Deus não levantou ninguém para enxugar os meus olhos, então eu também não vou fazer. Querida, vem cá, eu já passei por essa dor, eu sei o que é isso. Me dá um abraço, a partir de hoje eu vou estar do seu lado. E quando ela morreu, aleluia, a glória do Senhor se manifestou, mas através de um servo. Sabe o que essa palavra serve? Para eu e para você, para nós meditarmos naquilo que a gente tem feito de errado. As coisas que a gente olha, a maneira que a gente olha e que a gente não deve fazer. Uma ferramenta pequena. Gente, as mulheres faziam assim, me dá um lenço aí. As mulheres faziam assim para Pedro. Olha o que ela fez. Olha, isso aqui é o resultado das obras de Dorcas. Pedro, ninguém nunca fez isso por mim. Olha isso aqui. E as obras dela eram notáveis. Você não está entendendo, Pedro. Ela é muito mais do que especial para nós. Ela é muito mais do que você pode imaginar. Ela foi a nossa fonte de vida. Ela nos trouxe alegria. Como é bom se alguém olhar, obreiros, e falar isso de mim, de você, através da bispa, através de um obreiro. A minha vida voltou. Eu não era um nada, mas graças a ele, graças a ela, hoje eu estou aqui. Aleluia! Tem alguém precisando de você. Mas não fica falando toma lá e dá cá. Faça, porque tudo aquilo que você faz com Deus, aleluia, Ele vai te devolver. Ele vai restituir, Ele vai transformar. Eu vou repetir: Dorcas parecia que era uma simples costureira, mas ela foi muito mais do que isso. Teve moral no céu, aleluia, teve moral no céu. Fez um apóstolo sair da cidade vizinha só para ir até ela, para levantar e ressuscitá-la. Tem pessoas que são dignas de visitação, aleluia. Tem pessoas que são dignas de viverem o maior resultado de suas vidas. Obreiros, agora é com vocês. O que vocês têm feito? Quantos de vocês fazem parte da obra social? Quantas vezes por semana vocês vêm na igreja? Quantas vezes vocês vão para a escolinha? Eu sei que muitas obreiras falam: não me coloca na escala da escolinha, porque eu não gosto. Eu imagino o que você faz com seu filho. Porque se tem um lugar que os olhos de Deus param, de Jesus, é nas crianças. E aí você fala assim, ó, não me coloca, já sabe que eu não gosto. Eu sei que tem criança que é uma bênção. A gente sabe disso. Mas você imagina Deus olhando lá do céu e vendo você cuidando dessas bênçãos? Você pode ser a calmaria para a vida dessa criança. Você pode levar paz. Quantas de vocês, quantos dos senhores colocam a mão na massa? Quanto tempo faz que não jejuam? Não entram na live do seu pastor, da sua bispa, mas entram na live de pastores que não são daqui. A minha pergunta é: quem vocês estão seguindo?
Se eu apresento a vocês a Jesus, eu e o apóstolo renunciamos, vocês têm que continuar nessa visão. Ah, mas fulano é bacana, então vai para lá. Eu prefiro que você vá para lá do que eu fique sabendo que você foi visitar, ou que você entra na live, ou que você fica curtindo as fotos de quem já saiu daqui. Você está, de alguma maneira, desonrando a mim e ao apóstolo. A nós que de madrugada choramos por vocês. A nós que dobramos os nossos joelhos e pedimos proteção e paz. E pedimos para que o Senhor visite a cada um dos senhores. Então eu vou dizer para vocês, não é justo. Agora eu vou aí para trás. Isso serve para vocês também. Ai, fulano vai fazer uma campanha e ele revela tudo. Você não quer revelação, você quer adivinhação. Quem adivinha é o diabo. Não sabe a vida que a pessoa tem com Deus. Hoje em dia, só tem escândalo. Escândalo atrás de escândalo. Quando você vê, você se surpreende. Nossa, mas parecia ser tão santo. Procure saber da vida do seu pastor e da história dele. Será que você conhece a minha história e a história do meu marido? Será que vocês conhecem a história dessa igreja, onde ela nasceu? Sabe quantas pessoas tinha no meu noivado quando eu noivei? 3. Eu, o meu marido e o Espírito Santo. Porque nós nos conhecemos no monte e noivamos no monte. Sem festa. Sem ficar pagando comida para os outros falar mal. Mas ali, eu lembro até hoje, meu marido pegando a minha aliança de noivado e a dele. E como é uma coisa muito particular, eu não vou te falar. Mas ele levantando para o céu. E eu me lembro de todas as palavras que ele falou para Deus. E aquele dia, como agora que eu estou com vontade, eu só chorava. E eu dizia, Deus, que homem é esse? E sabe tudo que ele falou para Deus? Ele não só cumpriu, como ele continua cumprindo. Então cuidado. Talvez você vai lá fora e você ouve alguém falar, eu já andei com a bispa, eu conheço ela. Tem gente que anda comigo, mas não sabe da minha vida. Só caminha. Se todos esses anos fosse uma mentira, Deus me tiraria do altar. Deus tiraria o meu marido do altar. Se Deus está dizendo isso, é porque alguém aqui precisa ouvir. Se você quer ter raiz, fica em uma igreja. Agora, se você quer ficar pulando de galho em galho, se você quer ser palha, o vento sopra, você cai para lá, cai para cá, aí você vai para onde você quiser. Eu lavo as minhas mãos. Porque quem eu apresento aqui, ó, é quem tem raiz e Deus sabe que está aqui. Eu e o meu esposo. Então eu quero dizer para você, cuidado. Teve esses dias eu fiquei sabendo, eu ouvi meu marido falando de alguém que ele fez uma visita. Eu ouvi ele falando com alguém e eu estava ocupada e eu nem quis entrar na história. Ele falando, alguém ligou para ele e falou, apóstolo, você viu aquele rapaz que o senhor fez visita? Ele foi na igreja de um pastor que é viado. Pode falar assim? Que é gay. Foi fazer o que lá? Cara, o cara tem um mestre, ele tem um apóstolo de Cristo. Ele vai atrás de alguém.